No sertão da Bahia, quando o sol ainda queimava a terra e a lei mal ousava atravessar as veredas, Lampião já estava à frente do destino de muitos homens. Antes que a polícia percebesse o erro, o cerco já estava feito. Não houve aviso, nem chance de defesa. Em Brejão da Caatinga, a confiança custou vidas e o silêncio virou sentença. Esta não é uma história de confronto justo. É o retrato cru do poder, da vingança e da frieza de um homem que transformou o medo em arma e fez do sertão o seu reino. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Lampião não chegava. Ele se anunciava. O nome corria pelas veredas feito rastro de pólvora, arretado, espalhando medo e silêncio antes mesmo de qualquer poeira levantar. Em cada feira de gado, em cada boteco encardido, em cada porta fechada às pressas, alguém cochichava que o caba da peste estava por perto. Oxente, bastava isso para Mainha puxar os meninos para dentro, Painho trancar a porta e o povo ficar encabulado, se avexando sem saber para onde correr. No sertão baiano daquele tempo, quem mandava não era papel timbrado nem farda limpa. Era o dinheiro na mão certa, a palavra cumprida e a peia quando precisava. Virgulino Ferreira da Silva seguia com o bando em arrumação silenciosa, arrodeando povoados pequenos, escolhendo trilhas que só Matuto conhecia. Ele sabia onde trombar água, onde pedir comida sem arengar, onde passar despercebido quando convinha. Corisco vinha ligeiro, invocado, cuidando da retaguarda. Luiz Pedro seguia atento, olho miúdo, faro apurado. Volta seca, ainda bichim, aprendia cedo que no cangaço não tinha espaço para vacilo. Cada passo era cálculo, cada parada, estratégia. Lampião não era doido. Doido era quem achava que ele era só faca e bala. O sertão estava seco, e a seca ensina o homem a negociar a própria alma. Réis miúdos circulavam de mão em mão, pagos por silêncio, informação, guarida. Coiteiro não era santo, nem demônio, era sobrevivente. Lampião entendia isso como poucos. Pagava quando tinha que pagar, cobrava quando precisava cobrar. Traição, essa, não tinha conversa. Se lascou quem pensasse em fuxico com a polícia. Cabra safado não durava muito. O recado era simples e corria ligeiro. Com o capitão, palavra valia mais que promessa de político. Enquanto isso, a lei vinha cansada. Volantes mal armadas, informação embromada, comandante distante. Macho véi, era um desmantelo danado. Os soldados atravessavam léguas com fuzil pesado e estômago vazio, se fiando em boato. Em cada povoado perguntavam por Lampião e ouviam meia verdade. Não diga que alguém sabia de fato. O medo fazia o povo coisar a língua. Melhor fingir ignorância do que pagar caro depois. Lampião sabia do jogo. Sabia que a polícia vinha. Sabia que vinha tarde e vinha mal. O bando avançava como sombra, sem pressa, escolhendo a hora. Em Jeremoabo, Curaçá, pelos caminhos que levavam ao raso da Catarina, o nome dele já tinha feito estrago. Era um mapa invisível, traçado na cabeça do capitão. Veredas seguras, casas confiáveis, botecos onde a cachaça vinha sem pergunta. O sertão era grande, mas a rede era maior. Naquele julho, o vento trouxe notícia atravessada. Uns homens tinham fugido da cadeia de Bonfim, deixando o bilhete arretado. Provocação pura. Lampião ouviu, pensou, coçou o queixo. Não era coisa dele se meter em bravata alheia, mas entendeu o sinal. A polícia ia se mexer, e quando a polícia se mexe, sempre tropeça. Trupica na própria pressa. Lampião gostava disso. Era aí que a vantagem aparecia. Brejão da Caatinga não era nada demais. Um punhado de casas, uma pracinha improvisada, poeira e silêncio. Lugar desses engana. Parece seguro demais. Lampião sentiu o cheiro do erro antes de ver qualquer farda.
O bando diminuiu o passo, camuflado entre Xique-Xique e Mandacaru. Oxente, ali tinha coisa fora do lugar. Cavalo amarrado errado, ruma de pegada recente. O capitão levantou a mão. Parou todo mundo. Olhou em volta, farejou o ar seco. Eita peste, alguém tinha cochilado. Do outro lado, os soldados descansavam. Escreviam carta, pensavam em casa, em fulô esquecida, em buchada prometida na volta. Arma encostada na parede, confiança besta. Ave Maria, que erro. Lampião não precisava de muito. Precisava do descuido, e descuido ali tinha de sobra. Ele fez sinal curto, ninguém falou nada. O bando se espalhou, ocupando posição como quem já tinha feito aquilo 1000 vezes. E tinha. Lampião ficou à frente, postura firme, chapéu bem posto, olhar que não piscava. Não era pressa, era certeza. O sertão inteiro parecia prender a respiração. Até o vento ficou manso. Quando a aproximação ficou clara, ninguém gritou, ninguém correu. Foi tudo rápido, seco, do jeito que o capitão gostava. A surpresa não vinha do barulho, vinha do silêncio quebrado de repente. Lampião apareceu inteiro, sem se esconder, porque não precisava. O nome dele já tinha feito o serviço. Ali, naquela poeira quente, o destino dos homens começou a ser decidido sem apelo. Não era ódio gratuito, era a lógica torta de um mundo onde quem vacila paga. Lampião sabia que cada ato deixava rastro, sabia que a história ia correr solta depois. E ainda assim, seguiu. Porque no sertão daquele tempo quem mandava não pedia licença. Mandava, e o resto que se arranjasse. Aquele instante não foi o começo de um confronto. Foi o fim de uma ilusão. E quando a ilusão cai, cai de vez, sem aviso, sem chance de remendo. O bando fechava o cerco e o erro cometido ali já não tinha conserto. O cerco que se fechava em Brejão da Caatinga não era obra do acaso. Antes de qualquer bala, vinha o dinheiro. Antes do dinheiro, a confiança. Lampião entendia que o sertão se movia assim, na base do toma lá da cá, sem papel passado, mas com palavra que, se quebrasse, custava caro. Oxente, ali não tinha espaço para abestado. Quem entrava nesse jogo sabia o risco e aceitava. Era isso, ou ficar à mercê da polícia, que só aparecia para cobrar imposto, fazer peia ou levar preso quem não tinha padrinho. Os coiteiros eram a espinha do cangaço. Homem simples, mulher calada, família inteira comprometida. Davam água, comida, informação, um canto para dormir. Em troca, recebiam proteção, alguns réis e, principalmente, a certeza de que nenhum macaco do governo ia se criar ali. Lampião sabia o nome de quase todos. Sabia quem tinha filho pequeno, quem devia dinheiro, quem tinha medo. Não explorava à toa, usava o que precisava. O sertão ensinou cedo que justiça demais vira abuso, e abuso chama vingança. O dinheiro circulava miúdo, escondido em saco de pano, enterrado em pote, guardado no fundo de mala velha. Réis que vinham de saques, de acordos com coronéis, de cobrança feita sem alarde. Lampião não espalhava riqueza à toa, repartia com critério. Quem fazia por merecer, recebia. Quem vacilava, se lascava. Era simples assim. Eita gota serena, ninguém ali confundia bondade com fraqueza. Em cada feira, em cada missa de domingo, em cada novena rezada por promessa, o nome de Lampião era comentado em sussurro. O povo dizia que ele ajudava uns, castigava outros. Tinha quem visse heroísmo, tinha quem visse desmantelo. Mas todo mundo sabia que ele não agia sem motivo. Traição, essa era a linha que não podia ser cruzada. Já tinha cabra que tentou se fazer de esperto, levar vantagem dupla, falar demais. Nenhum durou muito para contar história. Enquanto o bando se movia com precisão, a polícia vinha toda embromada. Informação truncada, mapa mal feito, guia com medo. Às vezes, o soldado chegava num povoado e só encontrava porta fechada e olhar baixo. Num diga, o silêncio do sertão gritava mais que qualquer denúncia.
Lampião ria disso. Sabia que o medo trabalhava a favor dele. Sabia também que o amor perdido, a saudade da família, a falta de opção tinham empurrado muitos dos seus homens para aquele caminho. Cada cangaceiro ali carregava história própria. Tinha quem tivesse visto o pai morrer na frente, quem tivesse sido humilhado por soldado, quem tivesse perdido rapariga para coronel. Lampião juntava essas dores e transformava em força. Não prometia futuro bonito, prometia respeito. No sertão seco, respeito valia mais que vida longa. Brejão da Caatinga entrou nesse mapa invisível como ponto frágil, lugar pequeno, sem volante fixa, acostumado a ver tropa passar e ir embora. O coiteiro que avisou sobre os soldados não falou por medo, nem por dinheiro apenas. Falou porque sabia que, se não falasse, o problema seria maior depois. Lampião ouviu, ponderou. Não era homem de atacar por impulso. Calculou hora, distância, vantagem. O erro dos soldados não foi estar ali. Foi estar ali do jeito errado. Enquanto o bando se posicionava, Lampião lembrava de outras traições, de outras emboscadas mal resolvidas. Pensava nos acordos quebrados pelos coronéis, nas promessas vazias do governo. Ave Maria, aquele mundo não tinha santo. Tinha sobrevivente, e ele sobrevivia melhor que ninguém. O dinheiro ali não comprava só comida e munição, comprava tempo, comprava silêncio, comprava passagem segura. Os homens de Lampião se moviam sem falar, cada um sabendo o que fazer. Não era improviso, era rotina. O sertão moldou aquilo. O calor, a fome, a perseguição constante, tudo ensinou. E quem não aprendia, ficava pelo caminho. O capitão olhava em volta e via que a arrumação estava feita. Nenhum passo fora do lugar, nenhum olhar perdido. O bando parecia a extensão do próprio chão. Do outro lado, os soldados seguiam alheios. Escreviam carta, falavam de casa, coisavam o futuro. Não sabiam que cada minuto ali aumentava a vantagem do inimigo. O dinheiro que pagava o silêncio já tinha feito efeito. Nenhuma alma apareceu para avisar. Não por maldade, por medo mesmo. O sertão escolheu o lado muito antes daquele encontro. Lampião respirou fundo. Não sentia pressa nem raiva. Sentia certeza. Sabia que depois dali o nome dele ia correr ainda mais. Sabia que a polícia ia chiar, que ia ter fuxico, que ia ter promessa de vingança. Mas sabia também que quando a poeira baixasse, quem continuaria mandando nas veredas seria ele. Porque dinheiro se perde, bala acaba, mas medo bem plantado cria raiz funda. E ali, naquele silêncio pesado, tudo já estava decidido. O ataque não seria fruto de ódio cego. Seria consequência direta de um sistema torto, de erros repetidos, de uma lei que nunca chegou inteira ao sertão. Lampião apenas ocupava o espaço deixado vazio, e fazia isso com frieza, estratégia e uma certeza danada de que naquele jogo, quem piscasse primeiro não veria o próximo amanhecer. A volante saiu de Bonfim com o corpo moído e a cabeça cheia de ordem mal explicada. 2 cabos, alguns soldados, farda suada e pouca convicção. O comando vinha de longe, embromado, cheio de talvez e quem sabe. Oxente, ninguém ali sabia direito o que ia encontrar. Falava-se em fugitivo, em bilhete atravessado, em ameaça solta no vento. Lampião aparecia no meio da conversa como sombra grande demais, dessas que fazem o cabra coisar a coragem antes de botar o pé na estrada. O caminho até Campo Formoso foi pesado. Sol esturricando, cantil racionado, ruma de poeira subindo a cada passada. O guia, matuto encabulado, andava na frente sem dizer muito. Não era falta de vontade, era medo mesmo. Medo de falar demais e depois se lascar. O sertão ensinava cedo que boca aberta demais arruma desmantê-lo. Os soldados resmungavam baixo, lembravam de casa, de mainha rezando, de painho aconselhando a não se meter em confusão alheia. Mas ordem era ordem, e ordem
naquele mundo, se cumpria. Ao chegar em Brejão da Caatinga, o alívio veio como água fria. Lugar pequeno, quieto, sem sinal de cangaço à vista. Ave Maria, parecia até que o perigo tinha passado por ali e seguido adiante. O arraial tinha umas poucas casas em volta de uma pracinha torta, um boteco simples, cheiro de comida rala. Nada chamava atenção, nada gritava perigo. E foi aí que o erro começou a criar corpo. Os soldados se arrancharam na casa de um morador conhecido. Gente simples, acostumada a ver tropa pousar e ir embora. Ninguém reclamou, ninguém avisou. Cada um cuidou da própria vida. A volante largou os fuzis encostados, abriu o cantil, tirou o peso das costas. Alguns puxaram papel e caneta. Era hora de escrever para casa, avisar caminho, dizer que estava tudo bem. Vixe Maria, a confiança é traiçoeira. Enquanto isso, o calor apertava. O tempo parecia parado. O cabo mais velho consertava arreio no terreiro, distraído, cantarolando baixo. Olhava a estrada de vez em quando, mais por costume do que por cautela. Já tinha visto muita coisa naquela vida, mas ali tudo parecia manso demais. Nenhum sinal, nenhum barulho estranho. O silêncio enganava. Dentro da casa, os praças escreviam cartas cheias de saudade. Falavam de voltar logo, de comer buchada, de abraçar a família. Um deles molhava a pena no tinteiro com cuidado, concentrado, como se cada palavra fosse promessa. Outro ria de uma lembrança besta. Ninguém pensava em Lampião naquele instante. O nome dele parecia distante, coisa de outro lugar. Tô é besta como a mente humana se deixa enganar. Do lado de fora, o cabo viu vultos na estrada. Homens vindo em grupo, armados. Olhou rápido, julgou ser reforço. Eita gota serena, o cérebro escolhe o que quer ver. Comentou alto, sem preocupação. Disse que devia ser gente do capitão. Voltou ao arreio. Não avisou ninguém, não desconfiou. A curva da estrada engoliu os vultos por um instante. E aquele instante custou tudo. Os soldados não levantaram. Continuaram nas cartas, no fuxico miúdo, no descanso merecido. As armas ficaram onde estavam. O sertão parecia quieto demais para perigo. Só que o sertão nunca é quieto. Ele observa, ele espera. E quando age, age sem aviso. Do outro lado da curva, Lampião parou o bando. Olhou a cena de longe. Viu o erro estampado, viu arma largada, viu corpo relaxado, viu confiança. Não sentiu raiva, sentiu oportunidade. O capitão conhecia bem aquele tipo de descuido. Já tinha visto antes, sabia como terminava e sabia também que não dava para recuar agora. Não depois de tanto sinal claro. Os cangaceiros se espalharam em silêncio. Cada um tomou posição sem trocar palavra. Não era a primeira vez. O treinamento vinha da vida dura, da perseguição constante. Corisco ajeitou o chapéu. Luiz Pedro apertou a arma. Volta Seca engoliu seco. Todo mundo sabia que dali a pouco nada seria igual. Enquanto isso, os soldados continuavam alheios. O cabo no terreiro assobiava baixo, pensando em nada. Um dos praças dobrava a carta, satisfeito. O outro passava a mão no rosto, suado, encabulado com a demora da missão. Nenhum deles percebeu o peso do silêncio mudando. Nenhum sentiu o ar ficando mais denso. O sertão segurou o fôlego, a poeira assentou. E naquele espaço curto entre o engano e a verdade, a polícia pagou caro por chegar cansada, mal informada e confiante demais. Não foi falta de coragem, foi erro de leitura. E no jogo do cangaço, erro assim não tinha segunda chance. Lampião fez um gesto curto, o tipo de gesto que não admite dúvida. E quando o bando começou a se mover, já não havia carta que salvasse, nem arreio que distraísse. O destino tinha sido traçado muito antes, no caminho, na informação quebrada, na falsa calma daquele arraial esquecido. O resto era só consequência. Brejão da Caatinga parecia parado no tempo, desses lugares que o mundo esqueceu de empurrar para frente.
As casas baixas, de barro gasto, se ajeitavam em volta de uma pracinha torta, mais poeira que chão. Um pé de umbu resistia no canto, magro, arretado, como quem teima em viver. O boteco de Hermógeno mantinha a porta entreaberta, cheiro de pé de cana misturado com suor velho. O calor era um troço pesado, colado na pele, fazendo o povo andar devagar, sem se avexar. Lampião conhecia bem lugar assim. Era nesses miúdos de mundo que a vigilância falhava, que a confiança enganava. O bando se espalhou feito sombra, arrodeando o arraial por fora, sem chamar atenção. Um cangaceiro passava pela cerca, outro se agachava atrás de um monte de pedra, outro ficava de olho no boteco, tudo no tempo certo, sem desmantê-lo. Quem visse de longe não diria nada. Pareciam parte da paisagem. Dentro do arraial, ninguém suspeitava. O povo cuidava da vida, encabulado, mas acostumado à farda. Soldado ali era visita antiga. Chegava, comia, dormia e ia embora. Só que o ar estava diferente. Os bichos estavam inquietos. Um cachorro latiu e parou de repente. Galinha ciscou rápido e se escondeu. O sertão sente antes. Sempre sente. Lampião observava. Via o cabo no terreiro, distraído, remendando arreio, suando. Via os outros dentro da casa, dobrando papel, passando mão no rosto. Oxente, tudo errado. Arma largada, atenção frouxa. O capitão não gostava de matar à toa, mas não perdoava vacilo. Na cabeça dele, aquele descuido era ofensa, era desafio mudo. E desafio se respondia. O silêncio começou a incomodar. O vento parou. Até o rangido das casas parecia mais alto. Um morador passou apressado, cabeça baixa, fingindo não ver nada. Sabia que o melhor ali era não saber. Tô lascado quem se metesse. A memória do sertão era longa, e Lampião não esquecia rosto nem nome. O bando se aproximou mais um pouco. Cada passo calculado para não levantar poeira. Chapéus baixos, armas firmes, corpo pronto. Não havia pressa. A vantagem estava toda ali, servida. Lampião sentiu aquele frio conhecido, não de medo, mas de foco. Era o momento em que tudo se encaixa, quando a estratégia vira ação. Dentro da casa, um dos soldados terminou a carta e ficou olhando o papel, pensativo. Pensava na rapariga deixada para trás, no filho pequeno, na promessa feita a santo. Ave Maria, pensava em tudo, menos no que estava prestes a acontecer. Outro soldado reclamou do calor, enxugou o suor do sovaco, riu de nada. A vida seguia, besta, ignorando o fio que se esticava. O cabo levantou o rosto de novo. Viu homens mais perto agora, armados. Estranhou por um segundo, mas o cérebro tratou de ajeitar a imagem. Reforço, pensou. O erro se repetia. Eita peste, a mente prefere conforto. Comentou alto, sem cuidado. Continuou no arreio. Não avisou, não chamou. A chance de escapar passou ali, ligeira. Lampião fez outro sinal. Curto, seco. O tipo de gesto que não se discute. Os cangaceiros avançaram mais um pouco, já dominando as saídas, fechando espaço. Brejão da Caatinga virou um cercado invisível. Quem estava dentro não sabia. Quem estava fora não entrava. O povo começou a sentir. Uma mulher puxou o menino pela mão, entrou em casa, fechou a porta. Um velho sentou no batente, quieto demais. O boteco silenciou. Hermógeno fingiu arrumar garrafa, mas a mão tremia. O sertão inteiro parecia prender a respiração. Lampião deu um passo à frente. Não se escondia mais. A figura dele surgiu inteira, chapéu largo, cartucheiras cruzadas, postura firme. Não havia pressa nem dúvida. Só presença. Aquele instante alongou o tempo. O cabo levantou a cabeça, enfim desconfiado. Abriu a boca para falar alguma coisa. Tarde demais. Dentro da casa, os soldados ouviram o tom mudar. Um silêncio estranho, pesado. Um deles levantou, meio encabulado, foi até a porta. Viu a cena pela metade. Homens armados muito perto. Não deu tempo de avisar. Não deu tempo de pegar arma. O erro agora cobrava juros altos.
Lampião parou a poucos metros, olhou o cabo nos olhos, não gritou, não correu. Falou firme, sem elevar a voz. Aquela calma era pior que grito. O sertão conhecia aquele tom. Era o tom de quem manda, de quem não espera resposta. O ar ficou denso. O calor pareceu aumentar. O momento esticou feito couro no sol. Cada segundo ali pesava como decisão errada acumulada. Os soldados, ainda tentando entender, estavam presos numa calma falsa, daquela que antecede o desmantelo grande. O bando fechava o cerco por completo. Não havia rota de fuga, não havia cobertura, só poeira, parede fraca e silêncio pesado. O sertão, testemunha muda, sabia que dali em diante nada seria esquecido. Aquele pedaço de chão ia carregar memória. Lampião respirou fundo uma última vez. O gesto seguinte não precisava de explicação. O destino já tinha sido decidido quando a volante achou que ali era só mais um pouso qualquer. Em Brejão da Caatinga, o silêncio não era paz, era aviso. E quem não soube ouvir ia pagar caro demais para aprender. O erro não foi um passo em falso, foi uma sequência inteira deles. Em Brejão da Caatinga, cada detalhe que parecia pequeno se juntou como ruma de lenha seca, pronta para pegar fogo. A confiança besta, a arma encostada, o riso fora de hora, o silêncio mal interpretado, tudo conspirava. Lampião enxergava isso com clareza danada. Não precisava de pressa porque o vacilo já tinha feito o serviço. O cabo finalmente percebeu que aqueles homens não eram reforço coisa nenhuma. O corpo endureceu, o olhar mudou. A mão largou o arreio. Tentou reagir, mas reação sem arma é só gesto vazio. Oxente, quando a verdade bate, ela bate forte. O capitão não deu espaço para conversa longa. Falou firme, seco, do jeito que o sertão entende. Não havia ódio ali, havia domínio. Dentro da casa, os soldados ouviram a mudança no tom. Um deles deu um passo para fora, ainda meio abestado, tentando entender o que estava acontecendo. Quando viu Lampião de frente, sentiu o chão sumir dos pés. A ficha caiu tarde, muito tarde. Tentou correr de volta, avisar os outros. Não conseguiu. O tempo ali parecia ter escolhido lado. Lampião avançou um passo. Os cangaceiros acompanharam, fechando o círculo. Cada um sabia onde ficar, para onde mirar, quem vigiar. Nada era improviso. Era rotina dura, aprendida em emboscada, fuga e perseguição. O sertão ensina rápido ou mata. O cabo tentou puxar conversa, ganhar tempo. Falou qualquer coisa, voz trêmula, tentando manter a pose. Lampião ouviu sem paciência. Cortou curto. Mandou desarmar. Mandou tirar cartucheira. Não era gentileza, era controle. O homem obedeceu por instinto, não por escolha. O medo manda mais que orgulho quando a morte olha de perto. Os soldados começaram a sair da casa, um por um, desorientados, sem fuzil, sem plano. Um deles ainda segurava a caneta como se aquilo fosse proteção. Vixe Maria, cena besta e triste. Outro tropeçou na soleira, quase caiu. O erro cobrava agora em parcelas altas. Lampião observava tudo com frieza. Olhava os rostos, lia o pânico, media cada gesto. Sabia que aquele momento ia marcar não só quem morresse ali, mas todo mundo que ouvisse falar depois. O sertão aprende mais com exemplo do que com sermão. E aquele exemplo seria arretado. Quando o primeiro disparo veio, não foi aviso. Foi sentença, seco, próximo, definitivo. O corpo caiu antes de entender. O estampido rasgou o silêncio feito lapada no couro. Os outros tentaram correr, mas não havia para onde. Os cangaceiros abriram fogo sem hesitar. Não era bravata, era execução rápida, sem espaço para heroísmo tardio. Um soldado caiu com o papel ainda na mão. A carta ficou suja de sangue e poeira. Palavra nenhuma chegou ao destino. Outro tentou se jogar para trás da parede, mas a rajada atravessou madeira fraca como se fosse nada. O sertão não protege quem vacila,
protege quem conhece ele. O medo virou desespero em segundos. Grito engasgou na garganta. Pedido de socorro não saiu inteiro. Lampião não se mexia muito. Observava, controlava, o bando fazia o trabalho, cada um no seu posto. Corisco avançou rápido, garantindo que ninguém escapasse. Luiz Pedro cobria o fundo. Tudo fechado. Brejão da Caatinga virou a armadilha perfeita. Mesmo feridos, alguns ainda se mexiam no chão. O instinto de viver não larga fácil. Mas ali, instinto não bastava. Os cangaceiros avançaram com punhal, encerrando o que a bala tinha começado. Não havia piedade. Não por crueldade gratuita, mas porque deixar vivo era convite para vingança mal calculada depois. Lampião pensava adiante. Sempre. O povo assistia de longe, paralisado. Porta entreaberta, olho espiando por fresta. Ninguém gritou, ninguém correu. O medo segurou todo mundo no lugar. Quem ousasse se meter, se lascava junto. O sertão ensinava isso desde cedo. Quando tudo terminou, o silêncio voltou pesado, mais grosso que antes. Corpos estendidos, poeira assentando devagar. O cheiro de pólvora misturado com sangue ficou no ar. Lampião respirou fundo, como quem termina um trabalho difícil, mas necessário. Não havia comemoração ainda, havia protocolo. Ele caminhou entre os corpos, observando. Chutou um deles de leve, testando se ainda mexia. Nada. Bom, aquele pedaço do erro tinha sido pago. Mandou os homens ficarem atentos. Podia ter volante por perto, podia ter ouvido o tiro. Tempo agora era coisa preciosa. Chamou o dono da casa. O homem apareceu tremendo, quase se mijando. Lampião falou baixo, mas firme. Perguntou se tinha mais soldado escondido. O homem jurou que não. Disse que os outros tinham ido embora cedo. O capitão acreditou, mas deixou aviso claro. Nunca mais, ouviu bem, nunca mais receber farda ali. A próxima não teria conversa. O recado entrou fundo. Lampião voltou para o terreiro. Olhou o corpo do cabo caído. Pegou as divisas, arrancou com desprezo. Brincou com os homens, sarcasmo pesado, riso curto. O humor ali era lâmina, servia para aliviar tensão e reafirmar poder. Os cangaceiros riram, mas atentos. Sabiam que a saída tinha que ser ligeira. Antes de montar, Lampião ainda percebeu um movimento mínimo. Um pé que mexeu, quase nada. O olhar dele cravou na cena. Sacou a arma com calma, mirou. O disparo final foi seco, preciso. O sertão não perdoa sobrevivente fora de hora, e Lampião não deixava ponta solta. Com tudo feito, deu o sinal. Os homens montaram rápido. Poeira subiu, cascos bateram forte. O bando saiu cantando baixo, quase em galhofa, deixando para trás corpos, silêncio e uma lição que Brejão da Caatinga nunca mais esqueceu. Aquele erro, somado passo a passo, tinha custado 4 vidas. E o sertão inteiro ia saber. Porque no mundo de Lampião, erro não se corrige depois, se paga na hora. O barulho dos tiros ainda ecoava quando Lampião ergueu a mão, pedindo silêncio. Não era hora de festa. O ataque tinha sido fulminante porque assim precisava ser. Nada de troca longa, nada de resistência improvisada. Em Brejão da Caatinga, a morte tinha chegado ligeiro, sem aviso, como costuma acontecer no sertão quando o erro é grande demais para conserto. Os corpos estavam espalhados pelo terreiro e pela entrada da casa. Poeira grudada no suor, sangue escurecendo o chão batido. Um dos soldados jazia de lado, a carta amassada ainda presa entre os dedos, manchada de vermelho. Vixe Maria nem terminou de se despedir. Outro caiu perto da parede com os olhos abertos, encarando nada. O sertão não fecha os olhos de ninguém. Deixa para quem fica carregar o peso. Lampião caminhava devagar entre eles, observando cada detalhe. Não havia pressa, mas havia urgência. O capitão sabia que, depois do primeiro tiro, o tempo começava a correr contra. Volante escuta longe. Cavalo sente vibração. Era preciso garantir que ninguém levantasse, que ninguém corresse,
que nenhum fuxico escapasse dali com perna viva. Um dos cangaceiros se aproximou, apontando para um soldado que ainda respirava raso, quase imperceptível. Lampião fez um gesto curto com a cabeça. Não falou nada. O punhal resolveu. Um corte seco, preciso. Acabou ali. Não havia gosto nisso. Havia necessidade. No sertão, deixar ferido é criar inimigo. Os homens de Lampião se moviam como se tudo aquilo fosse rotina. Porque era. Cada um tinha função clara. Uns conferiam o entorno, outros recolhiam munição, outros observavam o caminho por onde tinham vindo. Ninguém se dispersava, ninguém se empolgava demais. O capitão não tolerava desmantê-lo depois de ação grande. Era nesse momento que muita gente se perdia. Lampião parou perto do corpo do cabo, olhou fixo por um instante. Não havia respeito nem ódio, havia constatação. Aquele homem tinha errado feio, tinha subestimado o sertão, tinha subestimado quem mandava ali. O capitão se agachou, arrancou as divisas da farda com um puxão firme. Levantou, mostrou aos homens, fez uma graça pesada, dessas que aliviam a tensão e reafirmam hierarquia. O riso saiu curto, nervoso. Ninguém ali confundia piada com descuido. O povo continuava escondido. Porta fechada, janela trancada, olho espiando por fresta. Lampião sabia que estavam vendo tudo. Sabia também que aquele silêncio era acordo mudo. Quem falasse demais depois ia se lascar. E todo mundo sabia disso. O sertão não precisa de aviso repetido. Ele chamou o dono da casa de novo. O homem apareceu tremendo, chapéu na mão, suando frio. Lampião falou baixo, quase num cochicho. Perguntou se tinha mais soldado. O homem jurou que não, que os outros tinham seguido cedo. Lampião ouviu, aproximou o rosto, dedo em riste, avisou uma vez só. Nunca mais, ouviu bem, nunca mais farda pisaria ali para se arranchar. Aquilo não era ameaça vazia, era sentença futura. O homem entendeu. O sertão entende rápido quando precisa. Um dos cangaceiros sugeriu ir ao boteco pegar cachaça. Lampião concordou, mas deu pressa. 2 homens foram ligeiro, voltaram com garrafa e copo. A bebida desceu queimando, misturada com pó e pólvora. Não era comemoração, era ritual curto, desses que marcam o fim de uma ação. O capitão não deixava a cabeça dos homens subir demais. Sabia que empolgação chama erro. Enquanto bebiam, Lampião olhava em volta. Sentia o clima mudar. O silêncio agora era outro, pesado, carregado de medo. Brejão da Caatinga tinha sido riscado no mapa invisível do sertão. A notícia ia correr, ia passar por feira, por igreja, por boca de beato e de bêbado, e sempre com exagero. Lampião sabia disso e contava com isso. O medo cresce quando a história cresce. Quando o bando começou a montar, um detalhe chamou a atenção. Um dos soldados, estendido perto da parede, mexeu o pé, quase nada. Um espasmo. Lampião viu. Os olhos dele se estreitaram. Sacou a arma com calma, mesmo montado. Mirou sem pressa. O disparo foi preciso, arrancando qualquer dúvida. O corpo relaxou de vez. O capitão guardou a arma como quem fecha a conta. Nada podia ficar pendente. O povo ouviu o tiro final e encolheu ainda mais. Ave Maria! Aquilo era aviso para quem pensasse em fingir que não tinha visto. Lampião não gostava de repetição. Preferia resolver tudo de uma vez. Com tudo pronto, o sinal foi dado. Os homens montaram rápido, formando fila curta. Corisco puxou à frente olhando a estrada. Os cavalos arrancaram num galope controlado, levantando poeira grossa. O bando saiu cantando baixo, quase zombando da morte, um canto torto, conhecido entre eles. Não era alegria pura, era desafio ao medo. Brejão da Caatinga ficou para trás, engolido pelo silêncio outra vez. No terreiro, corpos imóveis, poeira assentando devagar. O cheiro de pólvora demoraria a sair. O povo só sairia de casa depois de muito tempo. Alguns rezariam, outros amaldiçoariam, outros apenas ficariam quietos.
Cada um lidaria do seu jeito. No caminho, Lampião não olhou para trás. Nunca olhava. O que ficava para trás virava passado, e passado não servia para nada além de lição. O sertão seguia aberto à frente, cheio de vereda, cheio de perigo, cheio de oportunidade. A polícia viria depois, tarde como sempre. Faria barulho, prometeria vingança, escreveria relatório. Nada mudaria de imediato. O ataque tinha sido rápido porque precisava ser. Porque no jogo do cangaço, quem demora vira alvo. Lampião sabia disso melhor que ninguém. Cada ação precisava ser limpa, definitiva, sem sobra. E Brejão da Caatinga tinha sido exatamente isso. Um golpe seco, arretado, desses que entram para a história do sertão não como confronto, mas como aviso. Enquanto os cavalos seguiam, o capitão pensava pouco. Pensava no próximo pouso, na próxima água, no próximo risco. Não havia remorso, havia continuidade. O sertão não dava tempo para pensar demais. Quem pensa demais, morre. E assim, com poeira na cara e morte nas costas, Lampião e seus homens desapareceram outra vez entre as veredas, deixando claro que, naquele mundo, vacilo não tinha perdão e a autoridade se impunha na base da bala, do medo e da certeza de que ninguém ali estava disposto a morrer em silêncio, a não ser quem fosse obrigado. O riso que escapou entre os cangaceiros não era solto. Era curto, nervoso, quase atravessado. Depois do ataque, o clima sempre mudava. Não virava festa, mas também não era luto. Era aquele meio termo estranho que só quem vive no fio entende. Lampião conhecia bem esse estado. Usava ele a favor. O sarcasmo vinha como ferramenta para segurar os homens na rédea e lembrar quem mandava. Enquanto ajustavam as armas e ajeitavam os arreios, Lampião soltou uma das suas graças tortas, olhando para as divisas arrancadas da farda do cabo. Comentou em tom de galhofa que agora tinha capitão de mais e patente de menos no mundo. A cabroeira riu, mas riu sabendo. Sabendo que aquilo não era brincadeira vazia, era afirmação de poder. Era dizer, sem dizer, que ali quem distribuía título, vida e morte era ele. Corisco respondeu com outra tirada atravessada, chamando os soldados de macacos do governo, desses que só sabem aparecer quando o estrago já está feito. A gargalhada veio mais solta, mas logo morreu. Lampião não gostava de excesso. Humor demais amolece, ele sabia. Cortou com um olhar só. O sertão ensinou que olhar pode ser mais pesado que palavra. A humilhação não era só para os mortos, era para os vivos também. Para os moradores que escutavam tudo de dentro das casas, encabulados, suando frio. Lampião sabia que cada frase ouvida virava história depois. E história, no sertão, cresce igual mato depois de chuva. Ele fazia questão de deixar claro que a polícia não mandava ali. Não naquele dia, não naquele chão. Um dos cangaceiros chutou de leve um corpo só para confirmar o fim. Lampião não repreendeu, também não incentivou, deixou acontecer. Sabia que o gesto falava por si. Era feio, era duro, mas era didático. O sertão aprende com imagem forte, não com discurso bonito. O capitão, então, chamou 2 homens e mandou recolher o que prestasse. Munição, cantil, alguma coisa que pudesse ser usada depois. Nada de saquear por saquear. Lampião não gostava de bagunça. Pegava o que era útil. O resto ficava. Dinheiro ali não era o foco. O foco era a mensagem. Enquanto isso, o dono da casa continuava parado, sem saber onde botar a cara. Lampião passou por ele devagar, falou baixo, quase num sussurro. Disse que aquela vez tinha sido perdoada, mas que da próxima não teria conversa. O homem balançou a cabeça rápido, quase chorando. Tô lascado, pensava. Mas entendeu? O sertão entende quando a alternativa é pior. Os cangaceiros começaram a comentar entre si, lembrando outros encontros parecidos, outras volantes pegas no descuido. Histórias atravessadas, exageradas, mas sempre com fundo de verdade.
Aquilo ajudava a reforçar a ideia de invencibilidade. Lampião deixava. Sabia que o mito precisava ser alimentado, mas não podia crescer fora de controle. Era um jogo fino. Um deles comentou que a polícia ia chiar, que iam mandar mais gente, que o cerco ia apertar. Lampião respondeu seco, dizendo que cerco só pega quem não sabe andar. Eita peste. Frase simples, mas pesada. O bando assentiu. Todos sabiam que dali em diante as veredas iam mudar. Mas mudar era rotina. Antes de montar, Lampião deu uma última olhada no arraial. Observou portas fechadas, janelas mudas, o boteco quieto. Aquela imagem ia ficar gravada. Não só para ele, mas para todo mundo que contasse a história depois. A humilhação da polícia era parte essencial da vitória. Não bastava matar. Era preciso mostrar que a lei tinha falhado mais uma vez. Ele montou com calma, ajeitando o chapéu, puxando o cavalo para o alinhamento. De cima, parecia ainda maior. O bando se organizou atrás, sem pressa, mas atento. Lampião gostava desse momento. Era quando sentia que o controle tinha sido completo. Nada fora do lugar, nenhum fio solto. Antes de sair, ainda soltou outra frase, alta o suficiente para quem estivesse escondido ouvir. Disse que ali não era lugar para a farda dormir tranquila, que o sertão tinha dono e não era o governo. A frase caiu pesada, feito lapada. Não precisava repetir. Quando os cavalos começaram a andar, o silêncio ficou mais fundo ainda. O povo só respirava depois que o som dos cascos começou a sumir. E mesmo assim, demorou. Ninguém tinha coragem de sair logo. A humilhação tinha sido completa. A polícia tinha perdido homem, honra e autoridade num lugar pequeno demais para tanto peso. Lampião seguia à frente, sem olhar para trás. O sarcasmo ficava para trás, junto com os corpos. À frente vinha o sertão aberto, as próximas veredas, as próximas histórias. O poder dele não estava só na bala, mas na capacidade de transformar cada ação num aviso que corria longe. E enquanto o bando se afastava, Brejão da Caatinga começava a entender que aquele dia não seria esquecido. Não pela morte apenas, mas pela sensação clara de que a lei tinha sido ridicularizada. E no sertão, quando a lei cai no ridículo, quem ocupa o espaço é quem tem coragem, estratégia e sangue frio para sustentar o que fez. Lampião tinha tudo isso. Quando o som dos cascos desapareceu de vez, o silêncio que ficou em Brejão da Caatinga não trouxe alívio, trouxe peso. Um peso grosso que apertava o peito e fazia o povo demorar a sair do canto. Porta continuou fechada, janela ficou muda, ninguém se avexou a aparecer. Ave Maria, parecia que o tempo tinha travado ali, logo depois do último tiro. Foi só depois de um bocado que alguém teve coragem de espiar de verdade. Um velho saiu devagar, chapéu na mão, pisando curto, como quem teme acordar coisa ruim. Olhou os corpos no terreiro e balançou a cabeça em silêncio. Não falou nada. Não precisava. A cena falava sozinha. O sertão não exige palavra quando a imagem é forte demais. As mulheres começaram a sair em seguida, uma puxando a outra, cochichando baixo. Uma fez o sinal da cruz, outra murmurou reza apressada, pedindo proteção. Mainha nenhuma queria filho crescendo naquele mundo, mas era ali que estavam. O medo não vinha só da morte, vinha da certeza de que nada impediria aquilo de acontecer de novo. O dono da casa sentou no batente com o corpo mole, sem força nas pernas. Olhava para o chão como se quisesse desaparecer. Tinha obedecido a polícia, tinha obedecido Lampião e ainda assim tinha se lascado. No sertão, obedecer não garante nada, só adia o castigo. Ele sabia disso agora mais do que nunca. Alguém perguntou baixinho se podia enterrar os mortos. Outro respondeu que era melhor esperar. Ninguém queria tomar decisão errada. Lampião tinha sido claro, mas o medo ainda ecoava.
Só depois de muita reza e cochicho, decidiram cavar o buraco longe do arraial, num canto esquecido, onde o urubu costumava pousar. Não era honra, era necessidade. Os corpos não podiam ficar ali. Enquanto cavavam, o povo rezava. Reza simples, dessas aprendidas na infância, misturando o Pai Nosso com promessa improvisada. Falavam de castigo, de pecado, de fim dos tempos. Alguém lembrou passagem bíblica dizendo que o mundo estava virado, que os maus prosperavam enquanto os fracos caíam. Ninguém discordou. A fé era o último abrigo quando a lei falhava. O enterro foi rápido, sem choro alto. Choro chama a atenção. Choro demais vira fuxico. Cada corpo foi colocado no buraco quase sem cerimônia, coberto às pressas. Terra jogada por cima, rezas murmuradas. O medo mandava terminar logo. E terminaram. Depois, cada um voltou para sua casa carregando a imagem na cabeça. Ninguém dormiu direito naquela noite. Qualquer barulho virava susto. Qualquer vento parecia cavalo passando. O sertão não esquece fácil. E o medo, quando entra, demora a sair. Nos dias seguintes, a história começou a correr. Passava pela feira, pela igreja, pelo caminho do rio. Cada boca aumentava um pouco. Diziam que Lampião tinha aparecido do nada, que a polícia não teve chance, que foi tudo rápido demais. Uns falavam em 4 mortos, outros juravam que eram mais. O exagero alimentava o terror. Lampião sabia disso sem estar presente. A polícia só apareceu depois, tarde como sempre. Quando chegou, encontrou o rastro frio, os corpos já enterrados, o povo calado. Ninguém viu nada, ninguém sabia de nada. O delegado fez pergunta, anotou, prometeu vingança. O povo assentiu com a cabeça, mas por dentro ria de nervoso. Promessa de governo não segura bala nem faca. A fé ganhou força. Missa ficou cheia. Promessa para santo aumentou. Gente pagando promessa antes mesmo de pedir. Melhor garantir. O medo empurra o povo para a igreja quando não tem mais para onde correr. O padre falou de perdão, de justiça divina. Mas todo mundo sabia que justiça divina demora. E Lampião era rápido. Brejão da Caatinga nunca mais foi o mesmo. Aquele dia virou marco. Toda conversa voltava para ele. Toda decisão era medida por ele. Receber farda? Nunca mais. Melhor fechar a porta, fingir que não viu. O sertão aprende assim, na base da dor. Lampião já estava longe, mas continuava presente. No medo, na reza, no silêncio. O poder dele não estava só onde o cavalo pisava, mas onde o pensamento chegava. E em Brejão da Caatinga, o pensamento agora caminhava com cuidado. O medo ficou. A fé restou. E no sertão, quando só a fé sobra, é sinal de que a lei já perdeu faz tempo. O que aconteceu em Brejão da Caatinga não ficou ali. No sertão, notícia anda mais ligeiro que cavalo descansado. Em poucos dias, a história já corria pelas feiras de gado, pelas filas da igreja, pelos botecos empoeirados onde o povo matava sede e espalhava medo. Cada boca acrescentava um detalhe, cada ouvido guardava outro. Eita peste, o massacre tinha virado aviso. Em Campo Formoso, o comentário começou baixo, quase em cochicho. Diziam que a volante tinha sido pega no descuido, que Lampião tinha surgido feito assombração, que não houve tempo nem para puxar fôlego. Uns falavam em 4 mortos, outros juravam que tinha sido mais. O número pouco importava. O que importava era a forma, rápida, seca, sem reação. Aquilo mexeu com o juízo de muita gente. Os comerciantes fecharam a cara. Coronéis começaram a medir melhor as palavras. Coiteiro que andava frouxo tratou de se alinhar. Quem tinha dívida com o bando correu para acertar. Dinheiro começou a circular com mais cuidado. O sertão se reorganiza rápido quando entende o recado. Lampião tinha mostrado que continuava invocado, atento, sem perder o fio da estratégia. A polícia, por sua vez, ficou encabulada. Relatórios subiram. Pedidos de reforço foram feitos. Promessa de resposta dura correu nos gabinetes.
Mas no chão quente do sertão, pouca coisa mudou. O soldado continuava mal pago, mal informado, andando em rota batida. O guia seguia com medo. A informação continuava chegando torta. Vixe Maria, o sistema era o mesmo. E Lampião sabia disso. A notícia também atravessou igrejas. Padres comentavam em tom grave, falando de violência, de pecado, de sangue derramado. Alguns citavam passagem bíblica sobre espada e colheita. Outros pediam calma, pediam fé. O povo ouvia, rezava, mas saía olhando para os lados. Fé ajuda, mas não segura bala. Isso todo mundo ali sabia. No sertão mais fundo, a história ganhava outro tom. Para uns, Lampião era demônio. Para outros, era justiça torta. Mas justiça. Tinha gente que lembrava a humilhação antiga, peia dada por soldado, abuso de coronel protegido pela farda, e dizia, meio envergonhado, que aqueles homens mortos também tinham culpa. Não era defesa aberta, era tentativa de entender. Lampião seguia em movimento, mas atento ao eco do que tinha feito. Não precisava estar presente para sentir. Bastava ouvir comentário atravessado, olhar de medo, silêncio mais pesado. O capitão sabia que cada ação dessas aumentava a pressão. Sabia que o cerco ia apertar, mas também sabia que o medo trabalhava a favor. O sertão começava a escolher de novo. O bando sentia isso. Nos pousos seguintes, a recepção mudava. Comida vinha mais rápido, informação vinha mais completa. O povo não perguntava nada, só servia. Oxente, ninguém queria trombar com o mesmo destino da volante. Lampião observava, anotava, mentalmente, não relaxava. Quanto maior o eco, maior o risco de traição por dinheiro grande. E dinheiro grande sempre aparece depois de desgraça. Alguns cangaceiros comentavam, lembrando outros episódios parecidos. Falavam de emboscada, de fuga apertada, de peia dada em governo. Lampião escutava, mas não alimentava a vaidade demais. Sabia que mito exagerado também cobra. Quem se acha invencível acaba morto. O sertão cobra soberba rápido. Em bom fim, a chegada dos corpos virou evento. O povo se juntou, curioso e assustado. Alguns choraram, outros só olharam. A polícia fez discurso duro, prometeu resposta, mas o comentário corria por baixo. Eles vacilaram. Essa frase doía mais que qualquer bala, porque mostrava que a autoridade tinha perdido respeito. O eco do massacre também chegou aos ouvidos dos coronéis. Alguns se incomodaram, outros sorriram de canto. Lampião ainda servia para equilibrar jogo em muita região. Onde o governo não chegava, ele resolvia. Onde o coronel precisava de braço, ele tinha. Essa ambiguidade mantinha o capitão vivo. Não por bondade, mas por utilidade. No fundo, todo mundo sabia que aquilo não tinha fim próximo. Nem Lampião ia parar, nem a polícia ia desistir. O sertão seguiria sendo palco de perseguição, vingança e acordo torto. Brejão da Caatinga tinha sido só mais um capítulo, mas um capítulo barulhento. Um desses que muda comportamento. Lampião entendia bem o peso do eco. Não era só sobre matar, era sobre ensinar. Ensinar que farda não garante poder, que erro custa caro, que o sertão tem lei própria. Uma lei dura, sem papel, sem juiz, mas com consequência imediata. E isso ficava. À medida que o bando avançava, o comentário ia junto, feito sombra comprida. Onde chegavam, já sabiam, já tinham ouvido, já estavam preparados. O medo precedia o capitão de novo, e isso era vantagem. O eco não se apagava fácil. Cada vez que alguém falava de Brejão da Caatinga, falava também de Lampião. E falar de Lampião era lembrar que ele ainda estava solto, ainda mandava, ainda decidia. A polícia podia prometer, o governo podia escrever. Mas quem moldava o dia a dia do sertão continuava sendo aquele homem de chapéu largo, cartucheiras cruzadas e olhar frio. E enquanto o eco crescia, Lampião seguia sem pressa, sabendo que no sertão, quem controla a história controla o medo. E quem controla o medo, controla o chão por onde pisa.
Lampião seguia à frente do bando como quem conhece cada palmo do mundo que pisa. Não havia pressa no trote dos cavalos, mas também não havia descanso. O sertão se abria em veredas conhecidas, cheias de lembrança e perigo. Depois de Brejão da Caatinga, nada precisava ser dito. O silêncio entre os homens era entendimento puro. Cada um sabia que aquele episódio tinha marcado mais uma linha funda na história deles. O capitão mantinha o olhar firme, varrendo o caminho. Pensava pouco no que tinha ficado para trás. Corpo enterrado, polícia humilhada, povo assustado. Aquilo já não importava. No cangaço, quem vive de olhar para trás tropeça no primeiro galho. Lampião olhava para frente, sempre. Pensava na próxima água, no próximo pouso, no próximo acordo que precisava ser mantido. O bando avançava em arrumação perfeita. Ninguém cantava alto agora. O canto tinha ficado no momento da saída, como desafio. Depois disso, vinha a concentração. O sertão não perdoa distração, ainda mais depois de barulho grande. Lampião sabia que a polícia ia se mexer, ia tentar mostrar serviço, mas também sabia que tentativa não é garantia. No meio do caminho, pararam perto de uma grota seca. Os homens desmontaram rápido, beberam água, comeram o que dava. O capitão aproveitou para observar o rosto de cada um. Conhecia seus homens, sabia quem estava firme, quem estava remoendo coisa por dentro. A vida no cangaço não era só bala, era peso mental também. Vingança saciada não apaga passado, só empurra ele mais fundo. Alguns pensavam em amor perdido, em rapariga deixada para trás, em casamento que nunca veio. Outros lembravam pai humilhado, mãe chorando, peia injusta. Lampião sabia disso. Ele próprio carregava lembrança demais. A morte do pai, a perseguição sem trégua, a injustiça repetida. Aquilo tudo moldou o homem que ele virou. Não santo, não demônio. Produto do sertão arretado. O capitão não se via como herói, mas sabia que muitos o viam assim. Sabia também que outros o viam como bicho, não se importava. No sertão, rótulo não mata fome, nem protege de bala. O que importava era respeito, e respeito ele tinha. A força, a estratégia, ao medo. Cada coisa no seu lugar. Quando retomaram o caminho, Lampião deu ordem curta. Era preciso mudar rota, arrodear mais, evitar caminho batido. O eco de Brejão ainda estava quente demais. Melhor deixar esfriar. O bando obedeceu sem questionar. Confiança ali era total. Não porque Lampião fosse gentil, mas porque era eficiente. E eficiência salva a vida. Ao longe, o sol começava a baixar, pintando o sertão de laranja e vermelho. Cena bonita, mas enganosa. O sertão nunca é só beleza, é promessa e ameaça juntas. Lampião olhou aquela paisagem sem romantizar. Sabia que atrás de cada pedra podia ter inimigo e sabia também que enquanto ele respirasse, o jogo continuava. A história de Brejão da Caatinga ainda ia crescer muito. Ia virar exagero, virar lenda, virar aviso. Lampião aceitava isso. O mito também era arma. Mas não se deixava dominar por ele. Continuava vivendo no limite, sabendo que cada dia podia ser o último. O cangaço não oferecia velhice tranquila. Os homens falavam pouco. Quando falavam era coisa curta, comentário atravessado, lembrança rápida. Ninguém se vangloriava demais. O clima era de missão cumprida, não de glória. Lampião gostava assim. Glória excessiva amolece. Ele preferia o respeito silencioso. Em algum ponto do caminho, cruzaram com um matuto solitário. Lampião parou, falou poucas palavras, deixou umas moedas. O homem agradeceu com medo e respeito. Aquilo fazia parte. O dinheiro ali não era caridade. Era investimento em silêncio e passagem segura. O sertão se compra assim aos poucos com gesto calculado. Quando a noite caiu de vez, o bando se preparou para pousar em local combinado. Nada de fogo alto, nada de barulho. Cada um se ajeitou do seu jeito. Lampião sentou um pouco afastado, limpando a arma, gesto quase automático.
Pensava no dia seguinte, não no passado. O passado já tinha cumprido o papel dele. Brejão da Caatinga ficou longe, mas não esquecido. Não precisava. O recado tinha sido dado. A polícia tinha aprendido, mais uma vez, que entrar no sertão sem conhecer as regras era sentença de morte. O povo tinha aprendido que sobreviver ali exigia silêncio e escolha cuidadosa. E Lampião tinha reafirmado o que já sabia. Naquele mundo torto, ele continuava sendo o centro da balança. Antes de deitar, o capitão levantou o olhar para o céu. As estrelas estavam claras, indiferentes à desgraça dos homens. Não fez prece, não pediu nada. Lampião não esperava salvação, esperava continuar vivo. E isso, naquele sertão arretado, já era muito. O sono veio leve, alerta, como sempre, porque o rei do cangaço nunca dormia inteiro. Sempre deixava um olho aberto, não por medo, mas por costume. O sertão ensinou que descanso completo é luxo de quem não tem inimigo. E assim, sem olhar para trás, Lampião seguia escrevendo mais um trecho da própria história. Uma história feita de vingança, perda, estratégia e sobrevivência. Uma história que não pedia aprovação nem perdão, apenas acontecia. Porque no sertão daquele tempo, quem mandava não era a lei do papel, nem a palavra bonita. Era quem tinha coragem, cabeça fria e disposição para ir até o fim. E Lampião, caba da peste, tinha tudo isso.